Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal CoffeeTag, por aqui Leonardo, sejam muito bem-vindos aí ao nosso curso de programação com a linguagem C, beleza? Na nossa videoaula de hoje, galera, a gente vai fazer um exercício aí, onde a gente vai somar valores de duas matrizes, ok? Lembrando que na nossa última videoaula a gente teve uma introdução aí do que é matriz, como que funciona a matriz EZ, ou arrays bidimensionais, e na aula de hoje a gente vai começar a colocar a mão na massa aí, ok? Como de costume a gente vai começar a fazer os nossos programas aí, a gente conseguir sacar melhor aí esse conteúdo, beleza? Então vamos trabalhar com a soma de duas matrizes aí, para a gente conseguir sacar legal esse conteúdo, ok? Então vamos lá, vamos começar? Então galera, como que a gente declara e qual que é a sintaxe da matriz em linguagem C? Para declarar uma matriz, como a gente viu na teoria, a gente pega o tipo, o nome da matriz e o tamanho, beleza? Então a gente vai trabalhar com matrizes aqui do tipo float, ok? Então, primeira coisa, coloco o tipo. Então o tipo da matriz é do tipo float. Depois eu coloco o nome. Então, a nossa matriz aqui, eu vou dar o nome para ela de primeira matriz. Por que eu vou dar o nome de primeira matriz? Que a gente vai trabalhar com soma de matrizes, tá ok? Ou seja, então, o nosso programa ele vai ter aí várias matrizes, beleza? Então, para essa eu vou dar o nome de primeira matriz. Então, qual que é a sintaxe? Primeiro o tipo, depois o nome, e por último a gente coloca o tamanho dessa matriz aí, tá ok? Então a matriz que a gente vai trabalhar, galera, vai ter duas linhas e duas colunas, tá ok? Para a gente colocar aí esses dados, a gente normalmente utiliza colchetes, ok? Então, o primeiro colchete, o número que a gente colocar aqui, ele é responsável pelo tamanho de linhas, a quantidade de linhas, e o segundo por colunas. Então a gente vai trabalhar com uma matriz com duas linhas e duas colunas, beleza? Então essa é a sintaxe aí para a declaração de matriz com uma linguagem C, ok? Então a gente acabou de criar a nossa primeira matriz. A gente vai criar uma outra matriz agora. Ou seja, por quê? Porque a gente vai somar valores de duas matrizes diferentes, ok? Então vamos para a nossa segunda matriz. Então eu coloco uma vírgula. Como a minha segunda matriz ela é do tipo float, eu só coloco uma vírgula aqui e passo os dados. Se ela fosse, por exemplo, do tipo inteiro, eu colocaria int, passaria o nome e o tamanho dela, tá ok? Lembrando, galera, que para somar valores de uma matriz para outra, as duas têm que ser do mesmo tipo. Okay? Então, se você utilizar a matriz no seu programa do tipo int, a outra vai ter que ser do tipo int também, tá ok? Você só consegue somar valores de uma matriz para outra do mesmo tipo, tá ok? Então vamos declarar a nossa segunda matriz. Eu vou dar o nome para ela aqui de segunda matriz, ok? Ela vai ter duas linhas e duas colunas, tá ok? Agora, galera, a gente tem que criar uma outra matriz para salvar a soma e para salvar o resultado dessa operação aqui. Por quê? Porque a gente vai somar essa matriz mais essa. Então a gente tem que ter uma outra matriz para salvar esses resultados, tá ok? Então eu vou criar uma terceira matriz, eu vou dar o nome para ela de resultado, ok? Também ela vai ter duas linhas e duas colunas, tá ok? Então aqui está, declaramos as nossas três matrizes aqui. Está pronto para a gente trabalhar o nosso programa agora, tá ok? Então essa é a sintaxe, tipo, mais, beleza? O que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai começar aí a adicionar valores aí. Ok? Então a gente vai começar adicionando valor na nossa primeira matriz, depois a gente adiciona valor na nossa terceira matriz, fazemos a operação de soma entre a primeira e a segunda matriz e encerramos o nosso programa aí, beleza? Então eu vou colocar aqui um comentário, só para vocês saberem o que está acontecendo. Então eu vou colocar aqui, adicionando valores na primeira matriz, ok? Para vocês saberem o que está acontecendo. Beleza? Para a gente poder adicionar valores na nossa matriz, primeiro a gente tem que percorrer todas as linhas, depois percorrer todas as colunas, beleza? Então a gente vai começar a fazer isso aí. Primeiro, galera, eu vou dar só um print, só para exibir um texto ali no nosso plano, para a gente saber o que está sendo feito, ok? Então eu vou exibir um textozinho ali, adicionando os valores na primeira matriz, ok? Vou dar um barra N, que é para dar aquela quebra de linha, só para a gente saber o que está sendo feito, beleza? Então, para começar a adicionar esses valores, a gente tem que percorrer, né, todas as casas aí. Para percorrer casas, a gente utiliza o nosso laço for, ok? Então, esse for, galera, ele vai ser responsável por percorrer as linhas, beleza? Então, como de costume, como a gente já estamos acostumados a trabalhar aí com laços for, beleza? A gente cria uma variável auxiliar aqui dentro, tá ok? Então eu vou criar uma variável do tipo inteiro com o nome de i, eu vou falar que essa variável vai receber 0, ok? Vírgula. Esse laço for da gente ele vai executar até que o i seja menor que 2, por quê? Porque a nossa matriz ela tem duas linhas, então ele vai dar 2 giros ali e vai encerrar o nosso laço, ok? E aqui o nosso incremento, que é o i++, que a gente já está acostumado, ok?
Então aqui a gente percorreu as linhas da matriz. O que falta a gente fazer agora? Percorrer as colunas. Quando estamos trabalhando aí com matriz, normalmente a gente utiliza o chamado for dentro de for, ou laço dentro de laço. Tá, ok? Então isso talvez possa ser novo para vocês. Ok? Então a gente faz um for para percorrer as linhas. Após percorrer essas linhas, a gente faz um outro for para percorrer as colunas. Ok? Então eu crio um outro for aqui dentro, chamamos de for dentro de for. Ok? Então esse segundo for, galera, atende-se a sintaxe que a gente cria ele dentro do nosso primeiro for. Observe as chaves aqui. Ok? Então o primeiro for abriu aqui e fechou aqui. O meu segundo for está totalmente dentro desse primeiro for. Tá, ok? A mesma coisa, galera, para a gente percorrer aí essas colunas. Porém, a gente tem que só trocar a nossa variável de incremento. Então a gente cria uma nova variável de tipo inteiro, ok? Eu vou dar um nome para ela aqui de j, eu vou falar que essa variável j vai receber 0, ok? Ponto e vírgula. Esse laço fora aqui, galera, ele vai gerar até que o j seja menor que 2. Por quê? Porque a gente estamos trabalhando com duas colunas. Vamos supor que você estivesse trabalhando com uma matriz aí com 3 linhas e 8 colunas. Então esse primeiro for aqui ele geraria até que seria até menor que 3, que é para 3 linhas, e se fosse 8 colunas, aqui seria menor que 8. Tá, okay? Então atente a esses valores, porque às vezes eu ensino desse jeito, aí vocês pegam um exercício de faculdade ou coisa parecida, e que está uma matriz de 3 por 5. É só vocês alterar esses valores. Então aqui é linha, coluna. Tá, ok? Então aqui, como minha matriz são duas colunas, então esse laço vai gerar até que o j seja menor que 2. Tá, ok? Aqui, galera, é o j++. Tá, ok? Lembrando também, galera, que essa variável, tanto aí que eu criei para a linha quanto para j, vocês podem criar qualquer nome aqui, tá, ok? Porém, vocês têm que repetir esses nomes aqui, tá, ok? Então atente a isso. Talvez vocês peguem exercício em curso, alguma coisa, e não venham o i e o j, vem, por exemplo, escrito matriz aqui 1, matriz 2, ou vem escrito linha aqui, coluna aqui, tá, ok? Então é só o nome de variável, vocês só tem que saber o que essas variáveis fazem. Então, após criar esses dois for, percorrer tanto linha quanto coluna, a gente vai agora adicionar os valores em si, ok? Então eu dou um print, ponto e vírgula, aspas duplas, ok? Então vou só passar um texto aqui, primeira matriz, que é para a gente saber que a gente está adicionando valor na primeira matriz. Vou passar meus tipos de variáveis aqui, né, que é %d e %d, então %d, beleza? Vou colocar uma vírgula aqui, galera. Então aqui eu vou pegar minha linha, i mais 1, que é o incremento, e eu vou pegar minhas colunas, j mais 1. Esse mais 1, galera, assim que o programa compilar, eu vou mostrar para vocês o porquê. Ele é responsável por salvar aí as posições para a gente, por exibir as posições, ou seja, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. Então esse j mais 1 faz isso. Na hora que a gente compilar o programa, vocês vão conseguir visualizar isso melhor aí, tá, ok? Eu explico esse detalhe porque eu coloquei i mais 1 e j mais 1, tá, ok? Então o scanf, né, galera, que é para a gente salvar esse valor, tá, ok? Então, ó, os valores que a pessoa digitar para a gente, eu vou salvar ele na seguinte variável. Então, estamos trabalhando com dados do tipo float, então eu uso 1% float, vírgula, aqui no nosso e para salvar o endereço de memória, a linguagem C pede isso. Okay? Então, esses valores que a pessoa digitar, eu vou salvar dentro da minha primeira matriz, que é a matriz que a gente criou, que a gente declarou lá, e primeira matriz. Então, eu vou salvar dentro de primeira matriz, porque aqui eu passo aí as linhas e as colunas. Então, minhas linhas está salvo no meu primeiro for, na minha variável i, que é responsável pelas linhas, e as minhas colunas é a variável j, que é responsável por salvar as colunas da primeira matriz aí. Tranquilo? Então, para adicionar valor aí na primeira matriz está ok. Então, a gente tem que fazer essa mesma coisa agora, porém, para a segunda matriz. Então, eu vou vir aqui embaixo, vou colocar do mesmo jeito, adicionando valores na segunda matriz, ok? Então, do mesmo jeito que a gente vai fazer para a nossa segunda matriz, ok? Então, galera, para a gente poder ganhar tempo, que eu vou até copiar exatamente a mesma coisa, eu vou pegar aqui, ó, vou copiar todo esse código que a gente fez, ok? Eu vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V, ok? Eu copiei todo o código. Agora vamos olhar esse código aqui. Primeiro aqui é um texto. Então, eu vou só alterar esse texto. Ao invés de adicionar valor na primeira matriz, a gente vai mudar o texto para adicionar valor na segunda matriz. Ok? O for é o mesmo, a gente vai percorrer primeiro as linhas. Ok? Depois a gente faz um outro for dentro do for para percorrer as colunas. Ok? Como os dados são do tipo float, a gente vai dar o print aqui, ó, de
ao invés de ser primeira matriz, a gente estamos trabalhando agora com a segunda matriz, tá ok? Aqui, galera, antes do %D, %D, eu vou só colocar um B. Esse B é um texto que vai exibir no prompt lá para a gente saber que a gente está adicionando valor na segunda matriz, tá ok? Assim que compilar o programa também eu volto aqui. O nosso I mais 1, que é para mostrar primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Porém, aqui ao invés da gente salvar agora essa segunda parte do programa na primeira matriz, a gente já fez isso na parte de cima, que a gente muda para salvar esses valores na segunda matriz, ok? Então, prontinho, adicionando valor na primeira e adicionando valor na segunda matriz, ok? Então, exatamente o mesmo código. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a operação aí de soma desses valores. Então, aqui se chama operação de soma. Okay? Então a gente vai somar as duas matrizes aí. Então para somar, galera, a gente tem que fazer um for, percorrer todas as linhas e todas as colunas e fazer a operação de soma, somar a primeira matriz mais a segunda. Ok? Então é bem tranquilo. Então vamos fazer o nosso for primeiro, beleza? For, eu vou pegar aqui uma variável int i igual a 0, minha variável auxiliar, vou declarar ela aqui dentro, tá ok? Esse laço meu vai gerar enquanto o i for menor que 2. Estamos trabalhando com matriz do tamanho 2, duas linhas e duas colunas, tá ok? E meu i mais, beleza? Então fiz o for dentro do meu for, agora o que a gente vai fazer, galera? Esse primeiro for percorremos as colunas, agora a gente tem que fazer outro for para percorrer as linhas, tá ok? Então matriz qualquer coisa que você vai fazer com matriz, galera, você tem que fazer for dentro de for, porque você tem que percorrer tanto linha quanto coluna, tá ok? Então percorremos as linhas, agora a gente vai percorrer as colunas, tá ok? Então a nossa variável aqui vai ser int j igual a 0, ok? Ponto e vírgula, j igual a 0, beleza? Ponto e vírgula. Não, mentira, né? Nosso int j igual a 0, aqui vai ser j menor que 2, que é o número de colunas, duas colunas, tá ok? E o nosso j mais aí, que é apenas o incremento, tá ok? Agora a gente vai fazer a operação básica aí de soma entre as duas matrizes, tá ok? Então lembra que a gente declarou aqui uma matriz com o nome de resultado, com duas linhas e duas colunas? Então a gente vai trabalhar isso agora. A gente vai pegar aqui, ó, resultado, ok? IJ, né? Resultado IJ, beleza? Vai receber o que? A minha primeira matriz, beleza? Mais a minha segunda matriz. Então, a primeira matriz mais a segunda matriz. Ok? Então, aqui o que faltou, né? Como a gente está trabalhando com matriz, passar as linhas e colunas. Né? Então, linhas, que está a minha variável i, e colunas e minha variável j. Segunda matriz, mesma coisa. I para colunas, I para linhas e j para colunas, beleza? Ponto e vírgula, beleza? Então, aqui está pronto, galera, a nossa operação de soma das matrizes aí, beleza? Então, o que falta a gente fazer agora aqui? Exibir esses dados na tela aí, ok? Só exibir os dados para a gente poder encerrar o nosso programa aí. Então, exibindo os dados na tela, tranquilo? Então, para exibir esses dados na tela, a gente normalmente vai fazer o nosso print aqui. Vamos dar um print só para informar aí para a pessoa o que está sendo feito, beleza? Então, print aqui, posso passar um texto aqui agora, né? Vou dar um barra N só para dar uma quebra de linha. Posso passar os textos agora, somando e somando os valores. Posso colocar aqui, né, a soma dos valores, beleza? Então posso passar um texto aqui, a soma dos valores. Vou dar um barra N para dar aquela quebra de linha. Como estamos trabalhando com matriz, lembra? A gente tem que percorrer tudo novamente. Então o famoso for dentro de for. Okay? Então sempre lembre-se, sempre que estiver trabalhando com matriz, é for dentro de for. Tudo que você for fazer. Beleza? Então vamos dar o nosso int i igual a 0, tá ok? Para percorrer as linhas. Ok? Então o meu i vai ser, esse laço vai gerar enquanto o i for menor que 2, beleza? E o nosso i mais que é o incremento. Então percorremos as linhas. Agora a gente vai percorrer as colunas, ok? Então a nossa variável responsável pelas colunas é int aj, vamos declarar int j, ponto e vírgula, j menor que 2, beleza? Ponto e vírgula, j mais. Então aqui a gente percorreu aí as... dá um Ctrl Z aqui, né, para voltar. Então percorremos as linhas e as colunas. Aqui dentro agora a gente simplesmente só passamos aí o texto para poder
exibir esses dados aí, ok? Então eu vou dar um print aspas duplas. Como, galera, estamos trabalhando com dados do tipo float, ok, galera, eu vou fazer o que? Eu vou passar 1%, eu vou limitar as casas decimais, tá ok? Ou seja, se o programa da gente for exibir, por exemplo, 20.00000, tá ok? Quando eu coloco aqui o porcento, ponto, 1F, eu limito essas 4 casas decimais para uma casa decimal só, beleza? Então, para isso que serve aquele porcento 1.f. O F é só porque estamos trabalhando com dados aí do tipo float, tranquilo? E aqui a gente só chama a nossa matriz que está salvando isso aí, que é a nossa matriz que se chama resultados, ok? Então a nossa matriz de resultados é responsável por salvar esses valores. Passo linha, passo colunas, ok? Tanto o I e o J. E aqui a gente só vai fazer, galera, um ifzinho aqui, ó. If se o nosso J for igual a 1, só um ifzinho aqui, a gente dá um print aqui só para pular a linha. Ok? Então if J igual a 1, if J igual a 1, print barra n, beleza? Ponto e vírgula. E aqui encerramos o nosso programa aqui, ok? Beleza? Então vamos só compilar para testar, se dá algum erro a gente já conserta agora. Então deu um erro aqui, vamos ver qual que é o erro. Print adicionando valores. Adicionando valores na matriz. O que deu erro aqui? Função main. Sequência print. Ah, tá. Aqui, né, galera, é print f, beleza? Então é print f. Tem outro erro aqui, a mesma coisa, né? É print f. Agora compilou. Vamos começar a testar aí. Vamos subir. Então esse primeiro texto que eu coloquei aqui, ó, adicionando valores na primeira matriz é o que exibe, primeira matriz. Esse número que eu coloquei aqui, ó, I mais 1 é isso aqui, galera. Ó, I mais 1. Ele pega aqui as minhas linhas, ele fala, ó, primeira linha, e o J mais 1, primeira coluna. Ok? Só o que faltou aqui, né? Foi a gente fazer isso aqui, ó. Dar um espaço aqui, né? A mesma coisa aqui, pra não ficar essa coisa toda mutuada, tudo junto, beleza? Então vamos lá, vamos testar novamente, agora vai. Vamos lá, aí, beleza. Então, ó, primeira linha, primeira coluna. Então a gente vai começar a adicionar valores aí na primeira matriz, ou seja, esse primeiro fora aqui, ó. Esse primeiro laço aqui, esse primeiro conjunto de código. Então a gente vai adicionar mais um valor, que é a matriz de 2 por 2, ou seja, de 2 linhas e 2 colunas, eu tenho que adicionar 4 valores, tá ok? Então aqui, ó, lembra aquele J mais 1, I mais 1, que eu falei pra vocês? Então ele vai pegando pra mim, ó, primeira linha, primeira coluna, agora ele tá na primeira linha, segunda coluna. Ok? Agora ele foi pra segunda linha, primeira coluna. Agora ele foi pra segunda linha, segunda coluna. Beleza, adicionamos 4 valores. Agora ele entra aqui no nosso segundo laço aqui já. Nós adicionando valor na segunda matriz. Passou esse texto aqui. Ok? Eu coloquei esse Bzinho para diferenciar, galera. Porque aqui, ó, a primeira matriz eu coloquei um Bzinho só para a gente saber que é da segunda matriz. Então a mesma coisa, primeira linha, primeira coluna. Ok? Então vamos passar assim. Ó. Primeira linha, segunda coluna, 6. Segunda linha, primeira coluna. E segunda linha, segunda coluna. Agora ele só efetua a soma desses valores aí e simplesmente exibe esses valores pra gente aí. Ok? Então a soma dos valores ele pegou 1 mais 5 deu 6, ó. Pegou 2 mais 6 deu 8. E aqui, galera, esse 2, esse 1F que eu coloquei, como eu estou trabalhando com valores tipo float, ele limitou e deixou uma casa decimal para mim à frente só, ok? Vamos só consertar isso aqui para exibir melhor. Vamos usar aqui um barra T, ok? Só para poder exibir como uma matriz mesmo. Só vou adicionar os dois valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Aí agora exibimos a matriz mesmo na tabela, beleza? Então aí está. Lembrando novamente que o porcento 1.f é para limitar as casas decimais, ou seja, uma casa decimal só após o ponto, e ele exibe para a gente aí todos esses valores, ok? Então, por essa aula é só, creio que deu para entender legal e como que funciona o conceito de matriz, como que a gente declara matrizes e com a linguagem C. Beleza? Nas nossas videoaulas seguintes, a gente vai fazer mais alguns exercícios abordando aí matriz, beleza? Para ficar bem
simples aí de se entender. Lembrando que em caso de dúvida vocês podem deixar nos comentários, que assim que eu visualizar eu terei o maior prazer em responder todas as suas dúvidas, beleza? Por essa aula é só, paro por aqui, nos vemos aí nas nossas próximas videoaulas, até a próxima, bye bye!